Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suelen, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre detalhes importantes do projeto de água fria e do esgotamento sanitário. Então vem comigo conferir quais são esses detalhes importantes do sistema básico hidrossanitário que não pode faltar no teu projeto. Então, o projeto de água fria e o projeto de esgotamento sanitário, eles são os projetos básicos de um sistema hidrossanitário. O projeto completo, ele inclui água quente, águas pluviais, gás e até prevenção de incêndio quando necessário. Então, o projeto de água fria, ele nada mais é do que o projeto de abastecimento residencial de água potável. Essa água, ela pode ser fornecida por uma estação de tratamento de água, ou o próprio proprietário pode ter um poço artesiano que, confirmada as qualidades da água desse poço, né, não apresentando patógenos que fazem mal ao organismo humano, essa água do poço pode ser utilizada, então, para o abastecimento de água potável. E também pode ser utilizado o abastecimento misto, que é sistema da concessionária, que é a estação de tratamento de água, juntamente com o poço artesiano. E o esgotamento sanitário é o esgotamento das pias da cozinha, lavatórios, vasos sanitários, chuveiros, tanques. Então, toda a água que ela entra na residência, ela tem que escoar para algum lugar. E esse escoamento nós chamamos de esgotamento sanitário. Ele deve ser dirigido para um sistema de destinação final, que pode ser o sistema fossa-filtro sumidouro ou o sistema fossa-filtro e rede coletora. Mas nós vamos ver isso mais adiante aqui no vídeo, ok? Então, falando primeiramente dos detalhes importantes do sistema de água fria. Vamos lá. O primeiro detalhe que não se deve esquecer é identificar a localização do hidrômetro. Quando se utiliza água potável no sistema de abastecimento público, que é o sistema da concessionária, existe uma conta de água a ser paga. Então, eles precisam fazer a medição de quanto de água a residência ou a edificação utilizou. Para isso, utiliza-se o hidrômetro. Então, no projeto, você tem que identificar em que lugar vai ficar localizado, né, em que parte do projeto, né, parte do terreno vai ficar localizado o hidrômetro. Outro detalhe importante que não se pode esquecer no projeto é se a residência ou se a edificação for utilizar o sistema de distribuição indireto em que se utiliza a caixa de água, caso você não saiba o que é o sistema direto, indireto ou misto, eu vou deixar no descritivo do vídeo o link do vídeo que eu explico o que é o sistema de distribuição direto, indireto e misto, e também o que é o sistema de abastecimento público, privado e misto. Outro detalhe importante que não se pode esquecer, então, no projeto, é que se a edificação utilizar o sistema de distribuição indireto, em que se utiliza a caixa da água, essa caixa da água deve ser alimentada pelo ramal que vem do hidrômetro, que é o alimentador predial. Então, essa tubulação ela deve aparecer no projeto. E algumas vezes essa tubulação ela acaba sendo esquecida de ser representada aí no projeto. Ela até aparece no memorial descritivo, no memorial de cálculo, mas ela acaba não aparecendo no projeto. Então, tem que identificar por onde que a tubulação vai subir até a caixa da água, né, em qual parede, em qual parte, né, da edificação essa tubulação vai subir para a caixa da água e vai fazer a alimentação. É interessante também fazer o detalhamento da caixa da água, demonstrando graficamente, né, demonstrando através do desenho,
como que ela vai ser alimentada, qual que é a tubulação de alimentação, qual que é a tubulação do ramal principal ou dos ramais que vão sair dessa caixa d'água, o extravasor, a tubulação de limpeza. Então, é interessante fazer esse detalhamento no projeto da caixa d'água, ok? E o terceiro detalhe importante é com relação à caixa d'água. O volume da caixa d'água ele deve ser dimensionado de forma que ele atenda à demanda da edificação. Então, o número de usuários vezes o consumo diário em litros, né, por pessoa, vai gerar o volume correto. Só que o número de usuários não é quantas pessoas efetivamente vão morar na residência. Ele é contabilizado por número de quartos. Então, cada quarto social contabiliza 2 pessoas e cada quarto de empregada ou empregado contabiliza 1 pessoa. Você encontrando o número total de pessoas e multiplicando pelo consumo de água diário referente à residência térrea, por exemplo, ou referente à edificação em questão, você vai encontrar o volume do reservatório ou da caixa da água. Então, essa é a maneira correta de dimensionar o volume da caixa e encontrar, sim, o volume que vai atender a demanda, pelo menos para um dia. Se você quiser fazer reserva da caixa da água para 2 dias ou até 3 dias, como a norma permite, é só multiplicar por 2, você vai gerar reserva para 2 dias, ou multiplicar por 3 e fazer reserva para 3 dias, ok? E o quarto e o último detalhe importante que muitos projetos eles não aparecem, não apresentam essas informações, é com relação à especificação das tubulações dos ramais, né? Essa identificação aparece muitas vezes no memorial descritivo ou no memorial de cálculo, assim como o volume da caixa, né, que é o item anterior, também aparece no memorial descritivo ou no memorial de cálculo, mas não apresenta essa informação no projeto. As especificações da tubulação são 4 especificações que cada tubulação ou cada ramal tem que ter. A primeira informação é a finalidade da tubulação, se ela é para água fria, para água quente, para esgoto sanitário, para águas pluviais, para gás ou para incêndio. E essas informações, elas são representadas por siglas, que são essas siglas que apresentou aqui para vocês, tá? Então, nós temos lá o AF, que é água fria, AQ, que é água quente, ES, que é esgoto sanitário, AP, que é águas pluviais, gás, né, escrito por extenso, e INC, que é a tubulação de incêndio. A tubulação de incêndio, além dessas informações que eu vou passar aqui para vocês, além dessas especificações, ela ainda é pintada em vermelho, ok? Para ser melhor identificada ou ser identificada com mais rapidez, ok? E detalhe, a tubulação de incêndio, ela não pode ser embutida na parede, ela tem que estar por fora da parede, sempre, ok? A segunda especificação é com relação a qual ramal está sendo representado ali, se é o ramal 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ou o ramal que está sendo representado ali, tá? A terceira informação é com relação ao diâmetro, então o diâmetro ele deve aparecer no projeto, até mesmo para identificar qual diâmetro vai ser utilizado naquele trecho da tubulação. Então, você tem que colocar o símbolo do diâmetro, daí a numeração, ou o diâmetro de 25, ou de 20, ou de 32, ou de 40, a depender também do dimensionamento realizado. E a última informação é com relação ao material da tubulação, se ele é PVC, se ele é CPVC, que é uma tubulação para água quente, PPR também é para água quente, se ele é de cobre, se ele é de aço, de ferro, PEX. Então, tem que identificar o material da tubulação. E ela vai ficar, a identificação básica, ela vai ficar dessa forma aqui. Água fria, ramal 1, diâmetro de 25, PVC. Então, ali está especificado
que a tubulação é de água fria. Essa tubulação é do ramal 1, que tem o diâmetro de 25 e é material em PVC. Então, fica a identificação completa, especificação completa da tubulação, para não haver erros na hora da execução, ok? Então, esses seriam os detalhes importantes de água fria. Agora, nós vamos para os detalhes importantes do esgoto sanitário. Então, como eu falei, o esgoto sanitário, ele é a parte que vai fazer o escoamento dessa água, de pias. Lembrando que a pia da cozinha, esse esgotamento, ele contém gorduras. O esgotamento do banheiro, né, chuveiro, lavatório, vaso sanitário, os tanques, né, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça. Então, todos esses equipamentos e aparelhos de utilização de água, eles fazem um esgotamento sanitário. E esse esgotamento, ele tem que ir para algum lugar. Então, a primeira coisa... Então, o primeiro item importante, o primeiro detalhe importante é definir o destino final desse esgoto. Se vai ser utilizado o sistema fossa, filtro e sumidouro, ou se em frente da edificação, passa a rede coletora. Você pode fazer o sistema fossa, filtro e a rede coletora de esgoto, tá? Mas tem que definir isso, porque isso deve estar no projeto, tá? Essas informações devem estar no projeto. Outro item importante do sistema de esgoto, né? Outro detalhe importante do esgotamento sanitário é com relação às inclinações. As tubulações de esgoto, elas escoam por gravidade. Então, a partir disso, a tubulação de esgoto ela deve ter uma inclinação mínima para ver esse esgotamento, para ver essa descida do esgoto por gravidade. Então, deve ser respeitada essa inclinação, assim como no desenho, na representação gráfica, deve conter lá a porcentagem de declividade para as tubulações e para haver o escoamento por gravidade das tubulações de esgoto. Terceiro detalhe importante, que também muitas vezes acaba passando despercebido, né? E daí, quando chega para aprovação de projeto, é barrado. Tem que ter as caixas de gordura e as caixas de inspeção. Então, as caixas de gordura, elas são as caixas que vão receber as águas provenientes das pias de cozinha e vai deixar passar para o esgoto apenas a água sem a gordura. A gordura ela fica retida na caixa. E as caixas de inspeção, elas servem para também fazer algumas manutenções, receber essa água sem gordura das caixas de gordura, né? Receber o esgotamento sanitário dos banheiros e lavanderias, áreas de serviço. E também elas são muito eficientes para fazer mudança de 90 graus. Porque, como já falei aqui no canal, as tubulações de esgoto, elas não podem utilizar as curvas de 90 graus, tá? Porque a curva de 90 graus, ela é mais fechada e pode entupir mais facilmente. Então, a gente evita utilizar curvas de 90 graus. Então, para fazer mudanças de direção, principalmente no terreno, nós fazemos a tubulação entrar na caixa de inspeção e daí nós fazemos a mudança de 90 graus, né? A caixa de inspeção, ela vai servir como se fosse uma curva, só que sem fazer exatamente a curva. A água, ela cai na caixa de inspeção e escoa para o outro lado, fazendo ali a mudança de direção, né? Como eu deixei aqui na imagem. E o quarto item importante, quarto detalhe importante é não misturar o esgotamento da cozinha com os demais esgotamentos sanitários. A cozinha, ela é totalmente separada do esgoto do banheiro e do esgoto da área de serviço. Ela não pode escoar junto com esses esgotos, porque como ela contém gordura, ela primeiro tem que cair na caixa de gordura para depois seguir para as caixas de inspeção. E daí sim ela se mistura com o esgoto do banheiro e da área de serviço. Mas fora isso, ela primeiro tem que cair na caixa de gordura. E detalhe, no escoamento do esgoto da cozinha não se utiliza desconector.
Já os demais esgotos, né, o esgoto da área de serviço, que contém bastante sabão, né, bastante produto de limpeza, esgotamento do banheiro, utiliza-se caixa sifonada, exceto o esgotamento do vaso sanitário. O esgotamento do vaso sanitário é direto também para a caixa de inspeção. E a chuveiro, lavatório, tanque, máquina de lavar roupa podem cair no desconector e o desconector vai fazer ligação com a tubulação do vaso sanitário, tá? Mas é importante utilizar a caixa sifonada, que é o desconector, para não voltar cheiro para o banheiro ou para as demais áreas da edificação. A cozinha, como ela não tem o desconector, você pode utilizar o sifão, que é aquela tubulação que fica na pia. Como ela faz aquela volta, ela tem um fecho hídrico que não deixa passar o cheiro para dentro da cozinha novamente. E a caixa sifonada, que é o desconector, faz esse mesmo sistema de fecho hídrico. Então, a água que fica parada ali não deixa voltar o cheiro para dentro dos banheiros ou da área de serviço, tá? Então, é importante utilizar a caixa sifonada, que é o desconector. E o último detalhe importante do esgoto sanitário é identificar aonde que vai sair a prumada, né? No caso de uma edificação com mais andares, né? Com 2, 3 ou mais andares, identificar onde que vai descer a prumada do esgotamento sanitário, né? Do vaso sanitário, que é o esgoto principal. Então, tem que identificar muito bem aonde vai sair essa prumada do esgoto e identificar se vai ser possível fazer ela embutida na parede, ou vai ter que ser chanfrado, ou vai ter que fazer uma parede falsa ou um pilar falso para descer essa tubulação do esgoto, ok? A tubulação do esgoto ela não pode ficar aparente, ela tem que ser fechada, tá? E cuidar com os espaçamentos mínimos, né, das tubulações de esgoto. As tubulações de esgoto, elas têm alguns espaçamentos mínimos referentes a edificações vizinhas, a tubulações de água potável, tubulações de gás, tubulações de eletrodutos, fontes de abastecimento de água, principalmente se for utilizar o sistema fossa-filtro-sumidouro. O sumidouro também tem espaçamentos mínimos aí a serem respeitados de árvores, plantações, corpos de água, enfim, né? Também edificações vizinhas. Então, deve-se respeitar esses espaçamentos mínimos, tanto das tubulações de esgoto quanto do sumidouro, ok? Então, pessoal, esses seriam os detalhes importantes que a gente não deve esquecer de apresentar tanto no projeto quanto no memorial de cálculo e memorial descritivo, ok? Espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta se você está gostando dos temas que eu estou trazendo aqui. E se você quiser sugerir algum tema, pode deixar aí escrito aí nos comentários que eu vou gravar, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.